Momento com Deus, uma dose diária de fé, esperança e direção. Momento com Deus. Olá, que alegria, mais um Momento com Deus com você aqui na TV Mocinha e na TV BC de Balneário Camboriú. Todas as semanas nós estamos aqui no Momento com Deus com uma palavra para abençoar sua vida, sua casa e sua família. E nesta semana nós vamos estar falando sobre este livro, Somos Herdeiros da Promessa. Sabia que tem promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Mas nós vamos trabalhar durante toda essa semana em cima deste assunto. E nós iniciamos no primeiro capítulo. Deixa eu explicar para você sobre de que promessa nós estamos falando aqui. Eu acredito que você já ouviu falar, conhece, sabe de algum conhecido, alguma pessoa que ela é muito bem sucedida e depois você descobre que essa pessoa é um judeu. Bom, primeiro esclarecimento. Você sabia que se você e sua esposa, ou você e seu esposo, você casal, tiverem um filho na cidade de Jerusalém, lá em Israel, esse seu filho, ele não é um judeu? Ele é o quê? Um israelita, por ter nascido em Israel. Judeu não está ligado à nacionalidade. Judeu está ligado à paternidade. Judeus são filhos de Abraão. E você já deve ter ouvido falar de alguns judeus na terra que são donos dos prédios mais importantes da terra, nas avenidas mais famosas. Pode ser lá em Paris, na Champs-Élysées, pode ser nos Estados Unidos, lá em Nova York, na Quinta Avenida, lá em Los Angeles, na Rodeo Drive, aqui no Brasil, na Paulista, em tantos lugares, prédios são todos propriedades de judeu. E nós temos facilidades assim. Os judeus são ricos. Né? Você já deve ter falado isso. A maioria dos judeus são todos ricos. A pergunta é, por que o judeu é rico? E se você for falar com um judeu, ele vai dizer assim, não, nós somos abençoados, nós somos ricos, nós somos prósperos. Eles se identificam dessa forma. E se você perguntar para ele por que você é rico, por que você é abençoado, por que você é próspero, ele vai dizer muito simples. Nós somos filhos de Abraão. Os filhos de Abraão são ricos. E o mais interessante nisso é que se você estivesse em Israel, lá em Israel você tem a divisão entre os judeus e os árabes. E os judeus e os árabes, que nós tivemos uma briga, uma guerra muito recém, agora em nossos dias, né? Entre o Irã e Israel, judeus e árabes. E os judeus e os árabes, eles brigam mais por essa paternidade. Eles dizem assim, não, os filhos de Abraão somos nós. E o árabe diz, não, os filhos de Abraão somos nós. E eles brigam por isso. Eles brigam pela terra. Eles brigam dizendo que aquela propriedade do pai deles é deles. E Jerusalém, o Monte Moriá, aquela montanha da cúpula de ouro, é uma briga eterna. Porque eles brigam por esse direito de paternidade. Dito isso, introduzido dessa forma, eu quero falar com você sobre esse livro. Somos herdeiros da promessa. Que promessa que você é herdeiro? E se eu dissesse para ti que toda essa prosperidade, toda essas bênçãos, esse favor que o povo judeu toma para si, o árabe diz é meu, os judeus diz é meu, e vem a Bíblia e o apóstolo Paulo diz que não é mais nem do judeu e não é do árabe, que é seu e que é meu. Por que nós não desfrutamos deste favor e desta bênção? Bom, um dia o Espírito Santo me deu uma frase, um comando, uma frase de sabedoria que eu guardo comigo, muito importante, que é o que não compreendemos, não desfrutamos.
Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que é quando eu comprei na época, era um aparelho celular, né, muito sofisticado da época, que era o iPhone X. E quando eu comprei aquele telefone, eu logo fui baixar um aplicativo que escaneava os documentos. Aí meu filho chegou para mim e falou: pai, não faz isso, pai. O iPhone ele já tem essa função, ele escaneia, você não precisa ter aplicativo para escanear. Então, o que não compreendemos, não desfrutamos. Todos nós, cristãos que cremos em Jesus Cristo, por não compreender, não desfrutamos de algumas coisas, de algumas bênçãos que já são nossas. Vamos ler o que diz aqui? Então vamos lá. O texto diz em Gálatas, capítulo 3, e o versículo 7, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: estejam certos, portanto, os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Os que são da fé. Os que têm fé. Você tem fé? Você tem fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você tem fé que ele deu a sua vida na obra da cruz remidora para te salvar? Os que são da fé é que são filhos de Abraão. Filhos de Abraão. Eu e você é que somos herdeiros da promessa. É que somos os verdadeiros filhos de Abraão. Está escrito aqui em Gálatas. Mas o que não compreendemos, não desfrutamos. Então as pessoas, elas são religiosas. As pessoas, elas são crentes. As pessoas, elas são devotas. Então elas praticam de forma ortodoxa. Elas praticam aquela sua religiosidade, mas não desfruta de tudo que a vida tem para com elas, e todo o plano da salvação que a vida tem para com ela. Jesus disse assim, ó, aquele que deixa pai e mãe por amor de mim, receberá ainda 100 vezes nessa terra, e depois sim a vida eterna. Então tem um favor de Deus sobrenatural para com a minha vida e para com a sua vida na terra. Como que nós vamos desfrutar disso? Não basta ser herdeiro de tudo e não desfrutar de nada. Olha, quem sabe você, como uma pessoa de fé, como uma pessoa fiel, está sendo um herdeiro que não está desfrutando de nada. Olha o que o Paulo diz. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão. Junto com Abraão, homem da fé. O que significa isso? A Bíblia está dizendo, vê se você entende isso. A Bíblia está dizendo que os que são da fé foram abençoados juntos com Abraão. Juntos com Abraão. Bom, o diretor aqui da TV, nossa, essa TV aqui tem um diretor, ele chama Sandro. Bom, se eu disser assim, eu fui almoçar juntamente com o Sandro, significa que o Sandro estava comigo no momento do almoço num restaurante. Não é isso que significa? Essa linguagem escrita, essa comunicação. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que significa quando a Bíblia diz assim, os que são da fé são abençoados juntos com o Abraão? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Lá naquele tempo, quando Deus abençoou o Abraão, eu e você já estávamos lá junto com ele. Porque nós somos abençoados juntos com Abraão, o homem da fé. Somos herdeiros da promessa. Todas as promessas que Deus tinha para Abraão, ele tem para a minha vida e para a sua vida. Mas o que não compreendemos, não desfrutamos. Eu quero que você compreenda e você desfrute de uma vida abundante ainda aqui na terra, em nome de Jesus. Fique comigo durante toda a semana, que eu sei que você vai aprender muito, vai enriquecer a sua fé e você vai ser muito abençoado. Eu quero terminar esse primeiro devocional da semana orando com você, abençoando sua casa, abençoando sua vida e sua família. Deus, nós somos gratos porque tu nos escolhesses. A tua palavra diz que não foi nós que escolhemos a ti, mas tu escolhesses a nós. Tu nos escolhesses como pessoas de fé na terra e tu nos abençoasse juntos com Abraão. Sobre a nossa casa, sobre a nossa vida tem todas as bênçãos.
as bênçãos da terra, as bênçãos do favor do Pai Celestial. Assim, Senhor, eu oro para que todas essas pessoas possam desfrutar do teu favor sobre a vida delas, em nome de Jesus. Deus os abençoe e fique na paz. Momento com Deus, uma dose diária de fé, esperança e direção.